Vamos começar mais um estudo bíblico falando a respeito do inferno. Inferno, lugar de sofrimento. Isaías 34, verso 9 ao 10 diz: E os seus ribeiros se transformarão em pez, e o seu pó em enxofre, e a sua terra em pez ardente. Nem de noite nem de dia se apagará, para sempre o seu fumo subirá de geração em geração. Será assolada de século em século, ninguém passará por ela. O inferno é um lugar de aflição e dores. Salmo 102, verso 5 diz: Já os meus ossos se pegam à minha pele, em virtude do meu gemir doloroso. No inferno há gemido de dor. Jeremias 15:18 diz: Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, não admite cura. Seria tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes. As dores da alma são contínuas, ou seja, eterna. As feridas dói e não há cura no inferno. Lamentações 3, verso 49 diz: Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso. Não há como sair desse lugar. É uma ilusão achar que Deus vai tirar a pessoa dali, porque ele não vai sair. Jeremias 30, verso 15 diz: Por que gritas em razão de teu quebrantamento? Tua dor é mortal pela grandeza de tua maldade e pela multidão de teus pecados. Eu fiz estas coisas. Nesse versículo fala de uma pessoa que está sendo quebrantada no inferno através da dor. As dores são de morte, mas a pessoa continua viva. Marcos 9, verso 45 ao 46 diz que o fogo que nunca se apaga é onde o bicho nunca morre. Quem cai no inferno nunca irá morrer, mas sofrerá eternamente por todas as suas maldades e multidão de seus pecados. A pessoa foi condenada pela justiça de Deus a esse lugar. Jeremias 45, verso 3 diz: Disseste, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza, a minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. O inferno é um lugar de dor, não há alívio, há muita tristeza. As pessoas gemem de dor e não há descanso para suas almas, nem sequer um segundo. Jó 21, verso 17 diz: Quantas vezes sucede que se apaga a cadeia dos ímpios, e lhe sobrevém a sua destruição, e Deus, na sua ira, lhe reparte dores. Lamentação, capítulo 3, verso 2, diz: Ele me levou e me fez andar em trevas, e não na luz. No verso 4 diz: Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrantou os meus ossos. No verso 6 diz: Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. No verso 7: Circunvalou-me e não posso sair. Agravou os meus grilhões. No verso 8: Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Nesse versículo falam da realidade do inferno. As almas vivem nas trevas, suas carnes e peles envelhecem, o fogo destrói a pele e causa o envelhecimento. Qual é a prova disso? Fique tomando sol o dia todo, sua pele começa a envelhecer e nascem sinais de velhice. Uma planta no sol sem água, ela fica murcha, ou seja, fica velha e morre. Um pedaço de carne no sol apodrecerá rápido, mas na geladeira a carne é conservada. Isso nos dá uma ideia que o frio conserva e o calor estraga a carne. Se o sol faz isso, causa até câncer, imagina o fogo do inferno. No inferno é um lugar tenebroso de mortos, ou seja, lugar das pessoas que morreram. No verso 7 diz: lugar onde as almas não podem sair, porque os grilhões agravaram.
Os grilhões agravaram. Isso quer dizer que tornou-se mais grave o tormento, ficou difícil de suportar a dor, ficou pesado o sofrimento. No verso 8, clamo e grito, mas o Senhor não me ouve, e a minha oração não vale mais, porque a minha alma já não pertence a Deus. É o versículo que está dizendo, não é eu que estou dizendo. Jó 16, verso 6 diz: Se eu falar, a minha dor não cessa, e calando-me, qual é o meu alívio? Quem já está no inferno, não adianta falar, gritar, orar, pedir ajuda a Deus, sua dor não vai cessar, e se permanecer calado, nunca terá alívio, sentirá dor de todo jeito. No inferno não há água, não há árvores, não há vida. Salmo 68, verso 6 diz: Deus faz que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. A terra seca, onde não tem vida, não nasce erva nem grama, só pode estar falando do inferno, lugar onde os rebeldes vão. O inferno é um lugar de grilhões. No inferno tem grilhões. O que são grilhões? São correntes de metais com formas de anéis que prendem os pulsos e os pés dos prisioneiros. Na Idade Antiga e na Idade Média, os prisioneiros usavam grilhões. Eram presos seus pés e as suas mãos e eram jogados em celas de cativeiros. Jó capítulo 18, verso 10 diz: Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Jó 36, verso 8 diz: Estão presos em grilhões e amarrado com cordas de aflição. Salmo 105, verso 18 diz: Cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. As almas, depois de acorrentadas, são entregues aos demônios. Lamentações 1,14 diz: Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas suas mãos. Eu não posso levantar-me. Nesse versículo está falando sobre o jugo dos prevaricadores, que são aqueles que não obedecem à palavra e não cumprem ela. O jugo está amarrado em suas mãos e está entrelaçado sobre seu pescoço. Essa pessoa está caída no chão por causa desse jugo e sem força. O Senhor Deus entregou essa alma nas mãos do inimigo e essa pessoa não consegue se levantar. Está sem força, subjugada pelos demônios. Isso é um tipo de sofrimento no inferno.